Olá, espectadores! Hoje trazeremos uma notícia incrível do mundo da ciência e tecnologia. A Microsoft e a Quantinuum alcançaram um marco histórico na computação quântica. Para entender a magnitude desse avanço, precisamos primeiro compreender o que são qubits. Qubits, ou bits quânticos, são uma unidade básica de informações na computação quântica. Eles são notáveis por sua capacidade de existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, ao contrário dos bits tradicionais. Como vocês podem ver, a Microsoft e Quantinuum criaram um computador quântico mais confiável. Com algumas correções de erro, aqui está o processador usado, tem 32 qubits físicos que foram interligados em seus qubits lógicos. Podemos ver aqui, o processador é bonito também. Primeiro temos aqui correção de erros da computação quântica. Seguindo um projeto feito por engenheiros da Microsoft, a fabricante de chips Quantinuum criou um processador quântico que dá um passo enorme na solução de um dos maiores erros entraves para a construção de computadores quânticos mais poderosos, a correção de erros. As propriedades quânticas que permitem esses computadores funcionam são extremamente frágeis. Com isso, os qubits perdem os dados tão facilmente que os erros se tornam tão frequentes que acabam drenando a tão esperada supremacia quântica. Embora já existam projetos de qubits luz com correção de erros integrados, as duas empresas usaram o conceito de qubits lógicos, grupos de qubits físicos interconectados através de entrelaçamento quântico, como há muitas unidades físicas compartilhando o mesmo dado. O sistema adquire uma capacidade de correção de erros. A parceria das duas empresas avançou quando a equipe da Microsoft conseguiu otimizar seus próprios avanços na correção de erros, reduzindo em 10 vezes uma estimativa original de 300 qubits físicos necessários para criar 4 qubits lógicos, o mínimo para realizar tarefas de teste válidas. Ao conseguir projetar 4 qubits lógicos com apenas 30 qubits físicos, a técnica ficou ao alcance do processador quântico H2 da Quantinuum, que tem 32 qubits. Então, vendo os qubits lógicos e os físicos, os 4 qubits lógicos geram apenas 0,125% dos erros observados, enquanto os 30 qubits funcionam desagrupados. A Microsoft e a Quantinuum demonstram os qubits lógicos mais confiáveis, já que registrados com uma taxa de erro de 800 vezes melhor do que os qubits físicos. Isso foi alcançado aplicando um sistema inovador de visualização de qubits com diálogo e correção de erros hardware de armadilhas de íons. Este avanço nos leva além do nível quântico barulhento de escalas intermediárias para o nível de computação quântica resiliente, com um supercomputador híbrido alimentado por 100 qubits lógicos confiáveis. Começamos a ver vantagem científica e, ao escalar para 1000 qubits lógicos, desbloquearemos vantagens comerciais. Virtualização de qubits. No final do ano passado, uma equipe da Universidade de Harvard e da empresa emergente Qwera apresentou um processador quântico tolerante a falhas com 48 qubits lógicos, o que é 12 vezes mais do que nessa demonstração. A vantagem é que a equipe conseguiu usar um qubit a menos por qubits lógicos e o sistema gerou uma taxa de erros menor, atingindo o que a equipe da Microsoft chamava de fase 2 de resiliência, o que não havia sido alcançado por nenhuma outra equipe. Nesta primeira bateria de testes da virtualização de qubits, a equipe rodou 14.000 rotinas de um algoritmo quântico sem erros, um resultado geral sem precedentes. Os testes também serviu para demonstrar múltiplas rodadas de extração de síndrome TIVA, que é uma capacidade essencial de correção de erros para medir e detectar a ocorrência de erros sem destruir a informação quântica codificada no qubit lógico. Em 2025,
apresentaremos um novo computador quântico da série H, o Helium, que aproveita o melhor que a série H tem a oferecer, melhorando tanto a contagem física de qubit quanto a fidelidade física. Isso levará a nós e a nossos usuários abaixo do limite para um conjunto mais amplo de códigos de correção de erros, e tornando esse dispositivo capaz de suportar pelo menos 10 qubits lógicos altamente confiáveis, anunciou a Quantinuum. E é geralmente aceito no comunicado da comunidade científica que serão necessários pelo menos 100 qubits lógicos para criar um computador quântico capaz de rodar programas que resolvam problemas do mundo real. Existe também proposta de nova arquitetura de computação quântica para diminuir os erros de qubits. Aqui vimos essa imagem aqui, computador quântico lá, né? E é isso, é dentro dele. Bom, os computadores quânticos em escala oferecendo a capacidade de simular interações moleculares e atômicas, abrindo caminho para as mudanças climáticas, insegurança alimentar e crises energéticas. Entenda a correção de erros com qubits lógicos. Os componentes semicondutores usados na computação clássica também cometem erros, mas a tolerância à falha é bem compreendida e fácil de ser resolvida. Basta copiar o valor de uma variável guardando-o em outra célula de memória, criando redundância, desenvolvimento de transistores extremamente robusto e com a taxa de erros muito baixa. Também ajudou, mas na computação quântica não é possível copiar os dados dessa maneira. É só agora começa a fabricar qubits. Em termos teóricos, o problema da correção de erros da computação quântica já é bem conhecida e vem sendo tratada por diversas abordagens. Por outro lado, os qubits atuais são incrivelmente delicados, sendo necessário controlar os estados quânticos precisos de átomos individuais, algo que é muito propício a erros. Além disso, há uma lei fundamental da física quântica conhecida como Teorema de Não Clonagem, que diz que não se pode simplesmente copiar qubits, o que significa que algumas das técnicas usadas na correção de erros clássicos não estão disponíveis em máquinas quânticas. Uma das soluções mais promissoras envolve entrelaçar grupos de qubits físicos, criando assim um qubit lógico, armazenar as informações nesse estado entrelaçado e então lançar mão de funções complexas para realizar cálculos com correções de erro. Todo esse processo é feito com o único propósito de chegar a um nível de erros dos qubits lógicos que seja inferior aos erros dos qubits físicos envolvidos. No entanto, a implementação das tais funções complexas para correções quânticas de erro exige um número significante de operações. Assim, a menor que a finalidade física de cada qubit seja boa o suficiente, a implementação de um código quântico de correção de erros adicionará mais ruído ao seu circuito do que eliminará. Mas, quando a fidelidade física for boa o suficiente, ou seja, quando a taxa de erros físicos estiver abaixo do limite, o código de correção de erro de fato começará a ajudar, produzindo erros lógicos abaixo dos erros físicos. Foi o que a equipe conseguiu agora. A conquista de hoje só foi possível usando o computador quântico H2 da Quantinuum, com sua incomparável fidelidade de porta de 2 qubits de 99,8%, os 38 qubits em nossa arquitetura QCCD e conectividade de qubits todos para todos. Com base no desempenho excepcional dos nossos sistemas atuais, continuaremos a inovação para tomar a computação quântica, tolerante a falhas, uma realidade mais cedo do que se imagina, disse Rajiv Anhar da Quantinuum. Bem, este é um momento emocionante para a ciência e tecnologia, não acha?
A colaboração entre a Microsoft e a fonte não apenas define um novo padrão para a computação quântica, mas também promete acelerar a descoberta científica em várias frentes. E o que você acha, galera? Dessa união aqui entre a Microsoft e a Quantico, que é um computador quântico mais confiável. O que você acha disso? Comente aí. Se gostou do vídeo, então dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu postar aqui, beleza? E até a próxima.